A informação de volta na 79. Jornal 79. E agora vamos falar sobre um assunto importante que direta e indiretamente impacta a vida de todos os brasileiros, sobretudo nós aqui da região de Ribeirão Preto. Vamos falar sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia. O acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia, que após mais de 25 anos de negociações foi formalizado em janeiro de 2026, promete facilitar o comércio entre a América do Sul e os 27 países europeus. Produtores agrícolas brasileiros, incluídos da região de Ribeirão Preto, veem no tratado a possibilidade de ampliar o acesso de seus produtos ao mercado europeu, com redução de tarifas e novas oportunidades de exportação. Bom, nós vamos trazer agora para participar da nossa conversa a Cristiane Faz, que é especialista em importação e exportação. Seja bem-vinda, Cris, tudo bom? Tá. Tudo bem, como vai? Por favor, fique à vontade. Obrigada. Laudelino está aqui com a gente. Bom dia, A Cris. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bem. Cris, nós estamos discutindo aí a questão desse acordo União Europeia e Mercosul, as dificuldades que poderão vir com tudo isso. E aí nós queríamos entender também, e eu queria chamá-la para essa discussão, sobre o que a nossa região tem em relação a esse setor. A gente está se preparando para isso, a gente já tem condições de atender uma demanda abrupta que poderia advir desse acordo. A gente sabe que o acordo não é da noite para o dia. Exato. Ele tem um processo, e aí nós falávamos com o Laudelino que em meio a tudo isso há uma discussão por parte do Parlamento Europeu em relação à checagem de algumas coisas que estão acertadas lá e que isso pode levar a uma judicialização. Mas a pergunta objetiva para você: a nossa região tem condição de atender esse acordo se ele fosse efetivado aqui em um minuto? Olha, algumas empresas têm, outras não. Certo. Eu serei sincera com você. Algumas empresas estão se preparando e outras terão que se preparar para tudo isso. Eu tenho clientes, eu tenho empresas que eu atendo que já estão totalmente preparadas e algumas já exportam para a União Europeia. Então esse acordo, se saísse agora do papel, elas estariam preparadas. Outras não, existem muitas, tantas outras que não, que precisarão se preparar. O Laudelino estava falando o seguinte, algumas questões que são talvez os empecilhos aí. Primeiro, o custo Brasil, a questão da logística e também de alguns incentivos que são necessários para tudo isso. Essas empresas sobre as quais ainda não existe um preparo para encarar esse acordo, você diria que os problemas são quais? São vários, como o Laudelino já colocou, de fato, a questão logística é um empecilho, Certo. porque nós temos gargalos logísticos para chegar até o porto, e não é só o Porto de Santos, nós temos alguns impedimentos nos transportes ainda, Sim. que eles não conseguem se unificar. Então a grande quantidade de transporte que nós temos, e é um grande gargalo, é o transporte rodoviário, mas nós temos também um outro fator, que é o preparo cultural dessas empresas. Entender que o Mercosul e a União Europeia precisam entrar em alguns acordos. E nossos empresários muitas vezes não estão com a cultura de exportação preparada para isso. Exatamente. Que a cultura de exportação não começa da noite para o dia, né? É um processo longo, não. que exige investimento, né? Exatamente. E existe investimento e entender que nós estamos trabalhando com um mercado consumidor, né, Laudelino, muito antigo, que ele não é como o mercado brasileiro. Então você precisa atender qualidade, você precisa manter qualidade, prazos de entrega. Então, assim, não é só a questão logística, e sim também uma cultura de exportação que eu venho falando já há muito tempo sobre isso. O Laudelino está falando sobre a competitividade. O Brasil precisa investir para que a gente seja mais competitivo. Vou dar um exemplo assim, pontual para vocês. Nós estávamos fazendo uma exportação de um equipamento da WEG, um equipamento muito grande, com dimensões fora de estrada, e o embarque estava previsto para o dia 17 de janeiro. Simplesmente as rodovias para Santos foram impedidas até o dia 17 de transportar. Então nós perdemos um embarque e vamos ter que embarcar em outro embarque. Vamos atrasar o produto por conta de uma disponibilidade de estrada, da gente não conseguir chegar no Porto de Santos.
Isso é fato, o que eles estão falando é Aconteceu agora, verdade. semana passada. A gente teve, agora recentemente também, toda vez que a gente entra numa operação de férias ou uma operação carnaval, as nossas estradas sofrem isso. Fica impedido. Parece piada, não? Não Você faz tem sentido. o Porto de Santos, somente o Porto de Santos para irônico. levar, e você não consegue levar por causa das férias. Mas, assim, aí eu vou colocar alguma coisa que depois a gente até fala um pouco melhor, mas esse planejamento envolve, inclusive, o preparo do setor logístico para isso. Então, nós temos olhado muito para isso. Sim. Eu olho como uma empresária da logística. Então, o preparo e levar o meu cliente para isso, antecipar e buscar algumas alternativas. A estrada é uma só, Londrina, de fato. Cris, muito obrigado pela sua presença. Imagina. Chegou em cima do laço aí, mas deu pra gente ainda Imagina. incluí-la, Obrigada. e a sua participação era muito esperada. A gente agradece. Você é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. Obrigado. Londrino, valeu. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas colocações e principalmente pelo que você já está esboçando aí de desafios que precisamos vencer. Né? Precisamos vencer. Nós Valeu. temos um caminho aí de Ótimo. luta que eu acho que é uma oportunidade para o Brasil melhorar. E pedir para vocês que são da área de comunicação, jornalismo, não esqueçam do tarifaço. Não acabou, por né? favor. O pesadelo não passou. Não passou. Não Certo. passou, ele continua vivo. Nós precisamos de vocês aí para ajudar a gente. Com certeza. Exatamente. Obrigado, excelente dia para vocês. Até Obrigada. uma próxima ocasião. Obrigada. A informação de volta na 79. Jornal 79.